Meu nome é Nicolas Faria Costa e, junto com minha dupla Kennedy Wesley dos Santos, iremos apresentar agora o relatório 4 de irradiação de ondas guiadas. Esse relatório ele se trata de ondas estacionárias em meios dispersivos e não dispersivos. E agora eu farei uma breve introdução sobre as ondas estacionárias. Podemos descrevê-las como sendo o resultante da superposição de duas ondas de mesma frequência, mesma amplitude, mesmo comprimento de onda, mesma direção, porém em sentidos opostos, como podemos ver na figura aqui. A onda azul aqui, como se fosse a onda refletida, e a onda vermelha aqui, suponha que seja a onda incidente. E o resultante seria essa onda aqui. E essa seria a onda estacionária. Essas ondas, como qualquer outra onda, ela possui amplitude, comprimento de onda, frequência, velocidade. Além de possuírem os nós, que são onde ocorrem aqui as interferências destrutivas, elas também possuem os ventres, onde ocorrem as interferências construtivas. E são exatamente nos ventres onde encontramos as cristas, que são os pontos de maior amplitude, que seria esse daqui de cima, e os vales, que são os de menor amplitude. Cada crista ou vale nos dá o valor do harmônico, e é por meio da equação fundamental de onda, que nos diz que a velocidade da onda é igual à frequência multiplicado pelo comprimento de onda, é possível achar a velocidade, a frequência e o comprimento de onda da onda estacionária, em cordas e tubos abertos ou fechados. É importante também ressaltar que, como a onda estacionária ela consiste em duas ondas progressivas iguais e que transportam energia em direções opostas, então ela própria ela não transfere energia ao longo do meio no qual ela foi produzida. Bom, agora vamos apresentar o desenvolvimento matemático para chegarmos na nossa equação da onda estacionária. Aqui em cima, nós podemos ver a equação de uma onda, né, progressiva. Essa equação aqui ela descreve uma onda harmônica de amplitude A que se propaga na direção x. Agora, com duas ondas idênticas se propagando em sentidos contrários, né, como podemos ver aqui o mais ômega-t e o menos ômega-t, simplificando aqui em sentidos contrários, utilizando o princípio da superposição, nós chegamos nessa equação aqui. Utilizando as propriedades do seno, nós substituímos nessa equação e chegamos na nossa equação final aqui, que descreve a nossa onda estacionária. Nós podemos observar que não existe propagação. Portanto, essa onda ela vai se encontrar parada no espaço, variando sua amplitude no tempo e espaço, de acordo com o seno de ômega-t e o seno de kx, respectivamente. E aqui no cantinho, nós temos os valores de kx para os pontos da onda onde serão iguais a zero. Agora, a onda estacionária, assim como qualquer outra onda, ela possui uma velocidade conhecida por meio da equação fundamental de onda. Agora, quando essa onda estacionária está sendo formada em uma corda uniforme, é possível encontrarmos a velocidade por meio da densidade da corda e a tensão sofrida por ela. Agora, além das cordas, as ondas estacionárias elas também podem ser formadas quando o ar passa por tubos sonoros, sendo eles abertos ou fechados, formando em si sons intensos, como em alguns instrumentos de sopro, como flautas, clarinetes, entre outros. Então, nós temos que nos tubos abertos, com as duas extremidades livres, as ondas estacionárias elas são produzidas com os ventres nas extremidades, nas duas extremidades aqui, podemos observar aqui apenas os ventres, e os nós eles são formados no interior, né, ao longo do interior do tubo. Já nos tubos fechados, com uma das extremidades fechadas e a outra livre, no caso essa daqui é a extremidade fechada, né, e essa outra aqui é a livre, o nó ele é formado nessa parte aqui onde é fechada e ele vem se encontrando, né, de acordo com o harmônico, ao longo do seu interior. E o ventre ele é formado nas suas extremidades. Como podemos observar aqui, que na extremidade deles, independente do número de harmônicos, os ventres sempre se encontram nelas. A onda estacionária, em seu harmônico fundamental, seria esse daqui no caso, apresenta uma formação diferente de uma onda. Isso porque estamos vendo apenas a metade dela. Dessa forma, o comprimento de onda de uma onda estacionária ela é encontrada após 3 nós, né, ou 2 ventres consecutivos, como podemos ver nessa imagem aqui. Agora, uma forma de encontrar o harmônico é contando a quantidade de ventres, né, que aparecem e vice-versa.
Assim, o comprimento da corda, para que ocorra uma onda estacionária, ela deve ser múltiplo inteiro da metade do comprimento de onda. Da seguinte maneira, conseguimos relacionar o comprimento de onda com o tamanho da corda, através dessa equação aqui. Agora, em tubos abertos, o comprimento do tubo ele pode ser encontrado, né, pela mesma equação da corda. Agora, para achar a frequência dessa onda, nós utilizaremos, né, a equação fundamental de onda, isolando a frequência. Chegamos nessa equação aqui. Sabendo que o comprimento de onda do harmônico fundamental é a metade do comprimento total, e utilizando a equação do comprimento do tubo, ou da corda, substituindo na equação fundamental, nós temos isso daqui. E em tubos fechados, a ordem do múltiplo ela é dada por um múltiplo inteiro, porém ímpar. E pelo formato também da onda, é visto que a distância entre um ventre e um nó consecutivo é igual a 1/4 do comprimento de onda. Assim, para achar o comprimento do tubo e a frequência da onda, nós precisamos alterar o 2 pelo 4. E assim chegamos nessas seguintes equações aqui, para a frequência e para o comprimento do tubo. Agora, tratando sobre uma onda estacionária em um meio dispersivo, primeiro a gente precisa recordar o que acontece quando uma onda eletromagnética se propaga em um meio dispersivo. A gente tem que a velocidade de propagação de uma onda eletromagnética em um meio dispersivo, ela vai depender da sua frequência. Então, se a gente tiver um pulso real, ou seja, ele é distribuído ao longo de um espétrico, mesmo que esse espétrico seja muito curto, mas ele existe, a gente tem, por exemplo, esse pulso que está no primeiro GIF, nessa primeira, nessa primeira imagem de cima, que seria um pulso coerente, que ele está viajando ao longo de um meio não dispersivo, ou seja, ele se mantém coerente ao longo de toda a trajetória. No GIF que está no meio, a gente vê como seria a propagação de um pulso real em um meio dispersivo. Então o que acontece? Esse pulso que era íntegro em seu espétrico, até antes do meio dispersivo, quando ele começa a se propagar no meio dispersivo, ele vai se decompondo nas suas frequências, a frequência que o forma, e dessa forma ele vai se dispersando, justamente por existir uma diferença da velocidade de fase de frequência diferente que se propaga em um meio dispersivo. Aqui a gente tem uma onda inicial que vai ser refletida em um meio cujo coeficiente de reflexão é 1, e no caso do nosso exemplo inicial, a nossa constante de atenuação será inicialmente zero. Vou aqui para rodar. Como a gente pode ver, a onda estacionária ela vai se formando à medida que os pulsos estão em fase, vai acontecer uma interferência construtiva, e quando eles estão em contrafase, vamos dizer assim, vai acontecer uma interferência destrutiva. E, e com essa simulação fica bastante claro essa diferença entre os nós. A gente percebe enquanto a onda original ela está se propagando, o resultante ela mantém esses nós e antinós na mesma posição ao longo dessa distância. Se a gente aumentar um pouquinho a constante de atenuação, a gente pode perceber que a onda estacionária deixa de ser estacionária, ela começa a se propagar. E aqui, se a gente analisa mais a parte direita, bem perto do ponto onde está sendo refletido, ela, ela se parece muito ainda com a onda estacionária. Mas quanto mais a gente vai se deslocando à esquerda, a gente já percebe esse comportamento um pouco diferente já. E isso a gente pode explicar principalmente pela diferença no potencial, pela diferença na amplitude dessas ondas.
Como resultado desse conhecimento, a gente tem algumas coisas que valem a pena ser citadas. Por exemplo, as figuras de Clade, que são esses GIF logo abaixo, ou seja, certos sons, senoides puras são reproduzidas em uma placa. Geralmente coloca grãos em cima dessa placa, pode ser sal, açúcar, creio que arroz também. E essas figuras elas vão se formando justamente por causa das posições dos nós e dos antinós. A gente tem, por exemplo, o GIF, que teoricamente ele explica a figura de Clade, o qual a gente podemos perceber que forma o desenho entre os nós e antinós de uma onda. E a gente tem que isso também acontece, por exemplo, em um violão, que tem a sua corda presa entre o rastilho e a pestana, e é justamente a tensão nessa corda que vai fazer com que seja dada a frequência a qual essa corda vai trabalhar. Ou seja, a gente vê que as cordas de cima elas possuem um comprimento de onda maior, então são mais graves, e as de mais de baixo são as mais agudas e possuem um comprimento de onda menor, ou seja, uma frequência maior. Esse comportamento, essa teoria das ondas estacionárias, elas são aproveitadas para todos os instrumentos de corda, cada um em alguma peculiaridade, mas todos trabalham em suma em todos os sentidos dessa teoria. A gente também pode falar da linha de transmissão, que também acontece reflexão numa linha de transmissão. Então acontece ondas estacionárias, que no caso pode prejudicar a linha porque a linha é feita de ela é projetada para transmitir energia. Quando tem a própria onda retornando, então pode ter alguma interferência negativa ali, pode ter uma potência que não vai ser utilizada para trabalho, por exemplo, porque a linha não foi projetada para isso. E outro exemplo que a gente pode citar de tecnologia que usa ondas estacionárias é o Motrocking, que é, que é usado para ter ultrapulso em ótica. Bom, a entrada sempre tem um pulso ultracurto. Esse pulso ultracurto, ele geralmente é alcançado, usa alguns modos de oscilação, que a interação entre eles produz um pulso ultracurto que se propaga. Concluindo, podemos definir que, em meios dispersivos, a velocidade de propagação de uma onda estacionária depende muito de sua frequência. Além disso, em um meio dispersivo, uma onda estacionária será decomposta em componentes de diferentes frequências. Por isso, o pulso dispersa. E meios não dispersivos não alteram a propagação da onda. Obrigado.